Vocês devem estar pensando, o que faz um otorrino aqui, né? E o otorrino, ele tem um papel na parte sensorial, o sistema sensorial. Como é que nós captamos as informações que vêm do meio ambiente e levamos essas informações para o cérebro, para que então a gente possa conhecer, não é? A cognição é o conhecimento daquilo que está vendo à nossa volta. Então, vamos adiante. Eu vou contar 2 casos específicos. O primeiro caso, uma senhora, alguns anos atrás, ela tinha um problema de surdez, ela já é falecida, ela tinha um problema de surdez e toda vez que ela vinha ao consultório, nós trocávamos o aparelho e estávamos com o aparelho mais potente possível. E ela olhava e ela se queixava, porque isso aí não está mais me ajudando, esse aparelho aí é uma porcaria. Então, naquela época, havia um dispositivo que a gente adaptava ao aparelho e colocava na televisão, e a gente conseguia, da televisão, fazer o aparelho captar melhor o som da televisão. Então, uma fonoaudióloga que adaptou isso me contou a seguinte história. Então, ela colocou o dispositivo, ligou a televisão, e estava passando uma propaganda de banco. Então, ela perguntou para essa senhora, a senhora está ouvindo? Aí ela respondeu, claro, estou ouvindo. Ó, bola, criança, carro. Aí a fono disse, muito bem, a senhora está ouvindo. Aí ela desligou a televisão e chegou para essa senhora e perguntou, a senhora pode me dizer o que a senhora viu? O que a senhora entendeu? Para surpresa dela, essa senhora não tinha entendido nada. Ela realmente tinha ouvido as palavras, mas ela não tinha entendido nada. Então, primeira descoberta, né? Ouvir não basta. É preciso que a gente possa interpretar aquilo que a gente está ouvindo. Eu já vou entrar em mais detalhes. O caso número 2. Então, de outra paciente, acompanhada pelo filho. Então, o filho contou o seguinte fato. Ele dormiu num fim de semana na casa da mãe dele. E no dia seguinte, de manhã, era um domingo de manhã, ele acordou com um cheiro de gás pelo apartamento terrível. Aí ele se levantou alarmado, abriu todas as janelas, foi até a cozinha, e estava lá aquela senhorinha, preparando o café da manhã, com o fogão, o gás estava ligado, e a chama não estava acesa, só o gás que estava ligado. Aí ele desligou o botão, e perguntou para aquela senhora, para a mãe dele, mãe, você não sentiu o cheiro que está saindo do fogão? Ela, que cheiro? Eu não senti nada. Aí, uma outra descoberta interessante, né? Aquela senhora, que já estava realmente um pouquinho com dificuldade de discernir as coisas, problemas de memória, ela estava, na verdade, com uma demência leve naquela época, ela já não distinguia mais cheiros. Aliás, ela não sentia mais cheiros. Então, uma segunda descoberta, né? Parece que num determinado ponto, quando o nosso cérebro está avançando na questão do Alzheimer, que era a doença que tinha essa senhora, ela já não sentia mais cheiro. Então, mais uma constatação. Por que as pessoas que estão desenvolvendo uma demência, deixam de sentir cheiro? A parte fisiológica, a professora Viviane explicou bem. Nós vamos seguir adiante. Então eu vou contar para vocês aqui num desenho esquemático. Então aqui não tem bibliografia, aqui só é uma questão de fazer vocês entenderem. Nós estamos vendo lá em cima
as terminações do nariz. E essas terminações ali do lado, deixa eu ver se isso aqui tem uma luzinha. Não. Ali do lado vocês estão vendo o bulbo olfativo, que a gente chama. Essa porção que fica bem em cima do osso que separa o cérebro do nariz. E nessa região, nós temos o discernimento de cada um dos olfatos. E isso vai para dentro do cérebro. O que acontece? Nessa região onde estão essas célulazinhas do lado de dentro do nariz, ela fica imersa dentro de um muco. O cheiro, quando chega, os odorantes, como a gente chama, os odorantes, quando entram dentro do nariz, eles vão até esse muco e se transformam numa substância química. Essa substância química, então, entra em contato com essas células que vocês estão vendo, e ali se transforma, essa substância química, se transforma no sinal elétrico, que é o que a gente chama potencial de ação, que segue as fibras olfativas que vão até o cérebro. Então, a parte olfativa começa com uma transformação, então a gente chama de transdução, né, das células receptoras do olfato do nariz para o nosso sistema cerebral mais lá dentro, que vocês devem ter ouvido falar muitas vezes hoje, o hipocampo, o hipotálamo, memórias de longo prazo. Com tanto neurologista aqui, não sou eu, um pobre otorrino, que vou me meter a falar a área deles. Mas o que faz essa transdução, essa transformação de energia química em energia elétrica, porque é um impulso elétrico que segue o nervo, é esse mecanismo de transformação aqui. Agora eu vou comparar isso com a questão da audição. Então vocês vejam aqui embaixo, vocês estão vendo o som que entra, que faz vibrar aqui essa membrana, que faz vibrar esses ossículos e que desloca uma onda que vai até lá em cima e volta ali embaixo. Essa onda, ela mexe com um órgão que a gente chama do órgão de corte, mas o nome também não interessa. Esses cílios, quando se movem, eles fletem para um lado, como está ali no desenho. Ao fazer isso, desencadeia também esse estímulo elétrico. Então nós temos a segunda transformação. A energia mecânica que entra é transformada, assim como anteriormente, numa energia elétrica, o potencial de ação, que segue pela fibra auditiva e que sai da cóclea daquele jeito que vocês estão vendo lá. Nós chamamos essa transformação de energias de transdução. Então olha que interessante. A transdução do olfato vai de energia química para energia elétrica. A transdução da audição vai de uma energia mecânica para uma energia elétrica. Se nós falarmos ainda em visão, é mais ou menos assim também, gente. A luz, né, o estímulo luminoso, que também se transforma em estímulo elétrico e segue pela fibra do nervo óptico. Então, resumindo bem, a surdez, ela é muito comum, ela é muito precoce e associada aos problemas de memória, como falou a doutora Viviane. Só que eu vou comparar as duas. E a questão do olfato, que é uma transdução química para elétrica, e que ativa a memória, é um ativador de memória impressionante. Por que isso? Porque todas essas fibras que conduzem esse estímulo elétrico, que sofreram esse processo de transdução, todas elas vão para o mesmo lugar. Hipotálamo, hipocampo, com a modulação das amígdalas, que é a questão emocional. Isso aí são os nossos sentidos, o nosso sistema sensorial. Todo tipo
de estimulação que a gente recebe é transformado num estímulo elétrico que seguem por essas fibras, por esses nervos. Então, nervo óptico, nervo auditivo, o nervo do olfato, e todos eles levam essa mesma informação para os mesmos lugares. E o que seria a cognição, o conhecimento? É você conseguir conciliar todas essas estimulações que todo o nosso sistema sensorial nos dá, para que você saiba o que está acontecendo à sua volta. Cognição é isso, é o conhecimento do que está acontecendo. Então, nós temos aqui todos esses tipos de memória. A memória visual, auditiva, mecânica, tátil, olfativa, degustativa. Na verdade, todas elas vieram da mesma maneira. Nós ali naquela região ali em cima, vocês estão vendo a córtex. A córtex, ela recebe o estímulo e ela identifica esse estímulo. Eu vou mostrar alguma coisa para vocês assim. Como é que funciona direitinho essa questão da memória? Eu vou colocar a questão da audição. Se vocês ouvirem um cachorro latindo, como é que vocês sabem que aquilo ali é um cachorro latindo? Porque vocês já ouviram um cachorro latindo. Então, quando vocês recebem o som de um cachorro latindo, bate com o que vocês têm arquivado na memória. Aí vocês sabem, isso aí é um cachorro latindo. Se eu falasse em chinês com vocês, todos vocês ouviriam. Mas nenhum de vocês entenderia. Por quê? Porque vocês não têm na memória aquelas palavras em chinês que vai poder dar para vocês a identificação do que é esse som que vocês estão recebendo. Aqui a questão é exatamente a mesma. Vocês têm que desenvolver todas essas memórias para poder entender o que está acontecendo à nossa volta. Eu estou falando para vocês, esse sistema alimentador de informações que vai para o cérebro, é o nosso sistema sensorial. São esses canais de comunicação do cérebro com o meio ambiente. Então, olhem, aqui está resumindo direitinho. Os estímulos sensoriais e as decisões e atitudes que a gente toma lá no fim. Entretanto, do momento que a gente recebe a estimulação, até o momento que a gente toma uma decisão ou toma uma atitude, ela é trabalhada no meio, por quê? Pela nossa cognição. São as nossas habilidades cognitivas, que são essas aqui, ó, percepção, a linguagem, atenção, memória, pensamento, tudo isso recebe o estímulo, trabalha esse estímulo, dá um significado a isso, e você vai tomar uma decisão, uma atitude. Só que isso tudo, ele é modulado pelo nosso equilíbrio emocional. Vou dar um exemplo do que é ser modulado pelo sistema emocional. Se eu falo para um de vocês, olha, o canguru, a cauda do canguru tem 8 ossinhos. Muito bem, entrou por aqui, saiu por aqui, porque é uma informação totalmente irrelevante. Agora, se eu chego e digo assim, olha, sua mãe foi atropelada, está muito mal e está na UTI. Qual é a modulação emocional que você tem? Qual é o impacto que você recebe disso? Isso é a modulação emocional. Todas, depois de você reconhecer a mensagem que você recebeu, é que isso pode ou não tomar diferentes conotações emocionais, e que pesa na decisão ou na atitude que você vai tomar. Então eu mostrei aqui, agora a questão do olfato. Então vamos ao que interessa no final das contas, né? O olfato, ele também traz essas lembranças, dessa maneira, né?
essa flor, um doce, ou me lembra Esther, ou uma fruta que lembra a minha infância, não é? Então, o cheiro da sua mãe. Vocês sabem como é que um bebê reconhece a mãe? Não, é pela voz. Mas, atualmente está se trabalhando muito com a informação de que também existe olfato nisso. Então, o bebê, quando nasce, ele reconhece a mãe, primeiramente, pelo som da voz dela, porque a mãe fica falando com o bebê, né, quando está na barriga. E quando ele nasce, parece que existe alguma coisa entre a química da mãe e o receptor olfativo do neném. Não sabemos direito ainda o que é, né? Primeiro o pessoal achava que era o cheiro de leite, né, que ele reconhecia, mas tem mãe que não amamenta. Então nós não sabemos ainda direito o que é, mas isso está nos muitos segredos que o olfato está nos trazendo ultimamente, e que a gente tem estudado muito mais depois da questão do Covid, né, que foi onde a questão do olfato pegou mesmo. Então, sugestões a considerar que eu gostaria de dar a quem vai trabalhar com idosos que têm distúrbios de memória, mas ainda leves. A gente chama o CCL, ou, traduzindo, comprometimento cognitivo leve. Comprometimento cognitivo leve, gente, não é uma doença. É um estágio mais leve do comprometimento cognitivo. Por exemplo, onde foi mesmo que eu deixei a chave do carro? Puxa vida, não sei. Ou no estacionamento do shopping, onde foi que eu deixei meu carro? Né? Ou aquele negócio do rosto, puxa, eu conheço você de algum lugar, mas eu não lembro de onde que eu te conheço. Isso é um comprometimento cognitivo leve. Não existe aí nenhuma doença instalada. Isso é cada vez mais frequente nas pessoas que têm mais idade. Hoje, quando eu deixei meu carro no aeroporto, eu escrevi direitinho, que era para não esquecer onde é que eu deixei o carro. Então, a primeira coisa que os idosos podem fazer de rotina, e que vai ajudar muito, é um exame de audição. Por quê? Um par de aparelhos auditivos é o mais poderoso reabilitador que existe. Mas ele não pode ser pensado sozinho. Mas quem faz a ginástica do cérebro sempre está a par disso. Eu já vou contar para vocês como é que o Supera se interessou por isso. A outra coisa, os testes olfativos nos pacientes que estão com comprometimento cognitivo leve. Se nós fazemos os testes olfativos e descobrimos que essa pessoa está com uma diminuição na sensibilidade olfativa, a gente está começando a fazer os treinamentos olfativos. A gente dá fragrâncias para que ele cheire, e isso comece a despertar aquele arquivo que ele estava lá dentro, e que ele pode, de novo, se lembrar, porque ele deixou de sentir cheiro, e com esses exercícios, ele vai sentindo o cheiro. Isso aí pode ser usado para treinamento olfativo, como estimulação cognitiva, nos casos de hiposmia, que a gente diz diminuição do olfato. Essa é a pesquisa que nós estamos fazendo agora, gente, onde o Supera é nosso parceiro. O estudo dos efeitos de estimulação olfativa em pessoas com declínio cognitivo, subjetivo e cognitivo leve. O Supera é nosso parceiro nisso. O Supera e o Boticário. Então, nós estamos pegando pessoas que estão no Supera, fazendo os testes olfativos nos voluntários, isso lá em Curitiba, tá? Fazemos os testes olfativos, e se a gente notar alguma alteração, nós começamos a fazer estimulação olfativa. Vai dar certo? Eu não sei, mas o Supera também quer saber.
E nós temos aqui, então, esse trabalho é um trabalho de extrema relevância, e vocês podem ver que eu grifei aqui, com negrito, né, os dois pesquisadores do Supera, que estão trabalhando junto conosco nessa pesquisa aqui. E nós temos a esperança que, quem sabe, daqui a uns 2, 3 anos, o Supera pode introduzir treinamento olfativo também como um coadjuvante da reabilitação cognitiva, hein, Moraes? Quem sabe? Aqui nós temos, então, já um primeiro trabalho que nós publicamos a respeito, saiu, vocês estão vendo, no American Journal, em setembro de 2022. Acabamos de publicar. A validação de testes que um dos membros do nosso grupo, o Dr. Marco Aurélio, publicou, já em 2015, e no meu livro ali embaixo nós temos um capítulo sobre alterações olfativas e gustativas na demência, escrito por um professor de neurologia de Goiás, o Dr. Leonardo Caixeta. E aqui eu coloquei meus 2 netos tendo as suas experiências olfativas, né, criando a sua memória sensorial, e eu vou colocar esse filminho, só para encerrar, ele é bem curtinho, eu vejo até o fim, para vocês descobrirem quem é essa senhorinha que está aqui no filme. Dá para colocar ali, Moraes? Tenham visto esse filme na internet, vocês precisam ver até o finzinho, para vocês adivinharem quem é essa senhora que é a estrela aqui do nosso filme. Vocês vão ter a chave do negócio no finzinho do filme, né? É um filme de 2, 3 minutinhos, bem rapidinho. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Herton.